Olá, caros leitores do Mantiqueira, estamos de volta aqui para mais um Mantiqueira Debate. Mais uma vez eu aqui com o Paulo da nossa editoria de esportes. Vamos falar de Caldense, né, Paulo? A semana passada para a Caldense foi uma semana, digamos, gloriosa, o time conseguiu se desenvolver bem. Essa semana nem tanto, né, Paulo? Nossa, a Caldense foi eliminada, né? Perdeu a semifinal para o Tombense, justamente, o Tombense foi bem superior nos dois jogos, nos dois duelos. Certo. Mas assim, Alex, a Caldense terminou entre os quatro, para um time que no começo do campeonato teve torcedor na porta do estádio protestando, falando que era time que ia cair, então a Caldense fez muito além do que se esperava. Vamos pegar em retrospecto, a gente tem no Campeonato Mineiro o Cruzeiro, o Atlético Mineiro, que são duas superpotências dentro do estado de Minas Gerais, são dois times muito difíceis de bater. Depois a gente tem o América também, que se destaca como um time grande, que às vezes está na primeira divisão, às vezes está na segunda, mas eu diria que é um time um pouco mais, tem um pouco menos de estrutura. Sim. Que esses dois. Então assim, quarto lugar no Campeonato Mineiro para um time igual a Caldense, realmente é um resultado bom, né? Ele deixou o Cruzeiro para trás. O Cruzeiro é um time que, apesar de crise, tem uma estrutura maior, tem um investimento maior, né, tem uma tradição maior, uma torcida, nem se compara. Então, o demérito nesse campeonato todo, se você for pegar uma análise, qual time que deu vexame foi o Cruzeiro, não a Caldense. Que ficou bem abaixo da expectativa que o próprio time, né? O Cruzeiro sempre é favorito no Campeonato Mineiro. Eu acho que isso é fato. Eu acho que o Campeonato Mineiro, quando ele começa, Alex, tem dois favoritos, que é Atlético Mineiro e Cruzeiro, e o América mais ou menos, né? Que pode chegar, pode não chegar. E o resto, todo brigando para não cair. Então a Caldense inverteu de posição com o Cruzeiro, né? Ela deixou o Cruzeiro atrás. Eu diria até que a Caldense é um time que não briga para cair há muito tempo, né? Porque assim, tá sempre ali, não necessariamente entre os primeiros, mas tá sempre, digamos, no pelotão da frente ali do campeonato, né? Raras exceções o time acaba caindo um pouco, mas é um time que normalmente tem um desenvolvimento bom no Campeonato Mineiro, não é? A Caldense de 2012, 2013 para cá tem feito bons campeonatos, né? 2015 chegou na final, foi o melhor campeonato que ela fez, inclusive uma campanha irretocável, né, naquela época. E em 2016, 17, 18, até hoje muito bem. Ano passado ela foi quinto colocado, esse ano quarto colocado. É satisfatório para um time igual a Caldense, que quando começa o campeonato, Alex, o torcedor, o dirigente também pensou, não vamos cair, né? Vamos jogar para não cair. Então, qualquer posição acima do oitavo colocado, do sétimo ali, é lucro, porque aí já não cai mais, né? E também a Caldense acho que já está naquela etapa de vamos tentar chegar num resultado bom, né? Um resultado de final e tal, porque pelo que dá para perceber no retrospecto, pelo menos dos anos recentes, já não é um time que está sempre ali que é o que eu falei, né? Já é um time que está brigando mais para ganhar do que para não cair, né? Então, assim, o problema acho que um pouco do futebol, talvez no Brasil, eu poderia até dizer no mundo, é que o torcedor quer primeiro lugar, né? O torcedor quer campeão. Se não é campeão, não dá bom, né? Só que a gente tem que entender que o campeonato começa com vários times e apenas um vai ser campeão. E não quer dizer que os outros todos não estejam, pelo menos, com uma campanha boa, né? E agora, o que a gente espera da Caldense ainda esse ano, né? Esse ano tão conturbado aí pelo coronavírus? Esse ano não acabou não, Alex. Esse ano a Caldense, o elenco deve ter sido dispensado ontem ou hoje, eles vão para suas casas, lá para suas famílias. Um prazo mais ou menos de 1 a 2 semanas de folga, depois retornam para o Campeonato Brasileiro da Série D. A Caldense está disputando o Campeonato da Série D já há alguns anos, já teve batendo na trave para subir para a Série C em 2015, 2016, ela perdeu a vaga nos pênaltis, né? E é onde o time quer chegar, na Série C. Futuramente talvez numa B, mas uma Série C para a Caldense estaria de bom tamanho, seria um campeonato interessante para a Caldense. Então vamos torcer para esse ano a parceria montada para esse Campeonato Mineiro prossegue, né? Vão ser o mesmo grupo que vai trazer o elenco, a comissão técnica. Eu acredito que pelo menos a comissão técnica seja a mesma. Certo. Eu não sei o elenco, né? Se algum jogador vai sair, como é que funciona essa parceria, porque a parceria coloca os jogadores nos times, então aqui, ali. Então esses jogadores vieram para a Caldense, eu não sei se vai manter. Eu acredito que a base seja mantida.
Mas, Paulo, pensando aqui em Campeonato Brasileiro, a Caldense vai ter que viajar muito, porque a gente está ainda com essa questão do vírus, a gente sabe que o vírus ele tem influenciado muito a estratégia dos jogos e a comissão técnica no seguinte aspecto: se o jogador testa como positivo para o coronavírus, é um desfalque complicado e pode ser que aconteça com vários jogadores do time, assim, de um dia para o outro você tem, sei lá, metade do time com coronavírus, mesmo que eles não desenvolvam sintomas nem fiquem doentes, o que é o que a gente torce, ainda assim eles não podem ir para o jogo. E nessa situação de viajar, eles vão ficar 15 dias aí, como você bem disse, em casa, é uma situação que deixa o jogador vulnerável para esse tipo de situação, né? Como é que vai ser aí para o Campeonato Brasileiro? A gente tem alguma estratégia que a confederação está fazendo? São viagens longas, Alex. São viagens, por exemplo, o primeiro jogo da Caldense deve ser ou em Brasília ou em Tocantins, né? São viagens realmente que nessa época de pandemia vão ser complicadas. Então terá um protocolo, como está tendo, né, hoje, os testes feitos bem antes, 48 horas antes. O jogador testando, ele não vai, mas é difícil, Alex. É complicado saber como é que vai funcionar. Por exemplo, o Campeonato Mineiro, voltando ao Mineiro, teria um jogo entre Cruzeiro e Uberlândia que não foi realizado porque o Uberlândia testou 13 jogadores positivos. Então pode acontecer, né? Porque você pensa assim, se um jogador vai contaminado, passa no teste, né? Passa nessa situação e vai contaminado para Brasília, se de repente eles forem de ônibus, eles vão ficar às vezes 10, 12 horas dentro do ônibus. Então um jogador contaminado contaminou praticamente todo mundo dentro do ônibus, né? Então pode acontecer de repente do time inteiro, né? É toda logística muito complicada. No caso do Brasileiro Série D, pelo menos até o último brasileiro, as viagens mais longas são feitas de avião. A CBF banca esse custo, né? E as equipes vão de avião. Um determinado limite de atletas, esse ano da delegação, o número é limitado. Esse ano eu acredito que seja mais limitado ainda, mas não deixa de ser complicado, Alex. É difícil saber se vai ter um jogo, por exemplo, vão jogar domingo em Brasília ou em Tocantins, aí o jogador testa positivo na sexta, esse jogador já está fora. Então se acontecer com muita gente, pode ser que de fato não aconteça o jogo. Mas aí nessa situação, o jogo é adiado, o time perde por WO, como que funciona? Porque se o outro time está tudo bem com os jogadores, e aí? Né, não, o time... eu acredito que marque-se outra data. Por exemplo, no caso do Uberlândia e Cruzeiro não teve outro jogo, porque o Cruzeiro abriu mão do outro jogo. Então ele não quis mais, não tem datas. Ele abriu mão, mas no caso do... É uma força maior, né, Alex? Não é culpa do time, né? O jogador... mais ou menos não é culpa do time, porque o time também tem que tomar os seus cuidados, né? A Caldense tem tomado. A gente sabe que o Campeonato Mineiro foram 20 e poucos dias dos jogadores sem saírem do CT para nada, só para os jogos, né? Então... É mais complicado uma contaminação, mas teve pelo menos um jogador que contaminou. Eu acompanho muito a Fórmula 1, né, trazendo aqui um pouco para a nossa discussão. Houve uma situação com a equipe da Ferrari, no qual, se eu não me engano, o Vettel e o Leclerc saíram para barzinhos, se eu não me engano, perto de Red Bull Ring, no evento passado, né? E eles tomaram uma dura da Ferrari. No evento agora em Silverstone, eles foram obrigados a ficar no hotel por conta disso, porque numa situação em que tá tudo organizadinho e você tem um jogador que de repente sai da linha, faz um churrasquinho, e a gente sabe que as pessoas, muitas delas já estão em quarentena há muito tempo, então o pessoal tá meio que querendo se reunir, né, com os familiares, e numa dessa ele acaba desestruturando toda uma equipe, né? É complicado, né, Alex? Nós estamos num momento, principalmente no Brasil, no mundo todo, mas o Brasil está um pouco mais atrasado, que a onda da pandemia está subindo, né? Ela está alta em todos os lugares. Então, o cuidado tem que ser maior, tem que ser mais excessivo esse cuidado, porque a situação é muito grave, né? Mas então, Paulo, pensando nesse ano de 2020, um ano que foi bastante atrapalhado aí no termos de esportes, né? A gente pode pegar um retrospecto da Caldense como um ano que tem um balanço bom para o time? Dá resta, né, o brasileiro para terminar o ano para a Caldense, mas contando com o mineiro, foi muito positivo, sim. A posição da Caldense entre os 4 do estado, por exemplo, deu para o time vaga para a Copa do Brasil de 2021. Isso é importante
pelo fato de dinheiro nos cofres do clube, né? O time ganha mais ou menos uns 800 mil pelo Campeonato Mineiro, e com a Copa do Brasil, esse valor deve ser de uns 700 mil por jogo. Se ela passar de fase, ela tem a possibilidade do valor ir aumentando a cada fase que disputa. Então, por isso o balanço é muito bom para 2021, Alex, porque o futebol o ano que vem garantido, pelo menos com mais tranquilidade um pouco. E a gente tem que ver também que a maioria dos times de interior, né, eles têm essa dificuldade porque muitas vezes os técnicos têm que montar um time que joga, às vezes, 2, 3 meses no ano, né? Então, assim, quanto mais competições o time tiver e mais ele preencher o calendário dele, melhor é para o time que você tem um aproveitamento melhor dos jogadores, né? É importante isso, não é? Sim. O ano que vem, a Caldense vai ter um calendário inteiro, o ano todo, porque a gente não sabe, o Campeonato Brasileiro da Série D que começa agora, ele vai entrar em 2021. Ele vai avançar até 2021. Terminando esse campeonato, logo começa de novo o Mineiro. A Caldense, ano que vem, ela tem o Mineiro, ela tem o Brasileiro de Série D e ela tem a Copa do Brasil. Isso é um ano todo de futebol pro torcedor de Poços de Caldas. E será, né? Vamos deixar a pergunta aí pro nosso querido leitor aí, né? Que tá assistindo a gente no site do Mantiqueira. Será que, por acaso, de repente a gente não possa ter os nossos campeonatos, de repente, indo para a linha do que é o campeonato europeu, ser finalizado no meio do ano e não mais no final do ano? Isso é um sonho, né, Alex? Poderia já aproveitar isso daí para adequar as duas coisas, né? Eu acho que foi a chance agora, porque como bagunçou, né, o futebol no Brasil principalmente, né, então vai começar agora, esse final de semana, o Campeonato Brasileiro, que já era para estar indo para o seu retorno. Já era para estar na metade, né? Já era para ter todos os jogos da primeira fase. Né? Seria interessante esperar começar junto com os europeus, né? Que começam mais ou menos ali para setembro. Varia um pouco o campeonato, mas a gente sabe que eles terminam sempre no meio do ano. Então, assim, enquanto o nosso termina no final do ano, os europeus eles terminam no meio do ano e acho que eu já escutei muitos jogadores falando disso, que às vezes é complicado, porque o jogador que está saindo do Brasil e indo para a Europa, às vezes ele está saindo de um final de campeonato e entrando no meio de um campeonato europeu, então às vezes ele perde um semestre na Europa porque ele está vindo de um campeonato cansado e de repente vai para um campeonato que já está, digamos, aquecido, né? Então, até para os jogadores e para essa negociação entre o campeonato europeu e o brasileiro, pode ser interessante, de repente, você mudar e já fazer tudo no mesmo calendário, né? Era a chance, né? Um calendário único, né? Facilita, por exemplo, o calendário da seleção brasileira. Exatamente. A seleção brasileira joga em determinados momentos que para o clube aqui no Brasil é decisivo. Ele está disputando uma fase decisiva no campeonato, ele tem que liberar o seu principal jogador para ir jogar um amistoso sem importância nenhuma da seleção brasileira. Então o calendário único resolveria esse problema e todo mundo ficaria feliz, né? A seleção brasileira feliz, os clubes felizes, o torcedor feliz. Vamos aguardar aí, né? De repente a oportunidade está aí, o ano que vem pode ser que o campeonato comece no meio do ano, vamos ver. É um assunto interessante, a gente gostaria de saber aí do pessoal que está assistindo, do pessoal do site do Mantiqueira. O que vocês acham sobre isso? Lembre-se de deixar o seu comentário aí no vídeo, né? A gente gostaria de pedir o seu like e que você se inscrevesse no canal, porque assim você recebe os alertas quando o nosso vídeo vai ao ar, né? Muito obrigado para quem ficou até agora aqui no nosso vídeo, né? E até o próximo Mantiqueira Debate.